Desde o início do Photoshop, a gente sempre fala muito dos filtros do Photoshop, né? O Photoshop filtro isso, o Photoshop filtro aquilo. E é claro, o Photoshop tem muitos filtros que dá para você trabalhar jogando muitos efeitos na imagem aqui. Os filtros, na verdade, eles fazem isso, eles criam efeitos aí no Photoshop, uma série de tipos de efeitos diferentes. Para você colocar esses filtros é muito simples, você pode entrar aqui ó, em Filter e colocar essa opção Filter Gallery. Só que melhor ainda do que você colocar isso é antes você clicar na camada que você está trabalhando, botão da direita e colocar Convert to Smart Object. E aí vai entrar naquela opção de você sempre poder alterar esses caras. O Smart Object, se eu não me engano, ele veio no CS5. Eu posso estar errado, me desculpe, tá? Mas se eu não me engano, foi ali, entre CS4, CS5 e CS6. Se eu não me engano, CS5. E não tinha essa opção. Então, tudo que você fazia com os filtros ou com os ajustes, danificava a imagem, ou seja, era um ajuste que você fazia e não tinha mais como você voltar ou tirar, né? Mas com o Smart Object você consegue fazer isso. Para colocar os filtros, ó, você vai em Filter, você tem essa opção aqui, ó, Filter Gallery, que é a galeria de filtros. Vai te abrir uma nova janela, deixe-me só reduzir para caber aqui na nossa telinha de captura. E aí você percebeu o seguinte, ó, aqui eu não tenho nenhuma ferramenta aqui do lado esquerdo, nem em cima, mas eu posso clicar aqui ó, e mover a imagem para onde eu quero. Posso apertar Ctrl- ou Ctrl+, né, para reduzir a imagem. Vou deixar de um jeito que eu consiga visualizar o que tem aqui. Do lado direito você tem uma série de pasta. Cada pasta corresponde a um tipo de efeito. Então, por exemplo, a primeira, efeito artístico, onde eu posso clicar, ó, e aí eu vou clicando nessas opções e vou acrescentando esses efeitos que eu tenho. Alguns são bem legais, assim. Existe uma diferença, tá? Geralmente os filtros eles funcionam bem para imagens grandes, imagens de muitos megapixels aí que foi fotografado. Agora, se a imagem for imagem pequenininha, às vezes que você pega na internet, o efeito pode não ficar tão bom. Mas basicamente é isso, você clica no efeito que você quer, tá? E aí ele já aplica um efeito para você. Eu vou vir aqui, ó, neste... Qual é o efeito que eu gostei? Esse aqui, ó, Fresco, né? Essa opção aqui. Quando você clica em qualquer um desses quadradinhos, do lado direito você tem algumas opções aqui, ó, como OK, cancelar, você tem as opções de Fresco e umas outras opções, uma lista com outros efeitos que você pode estar utilizando. Todos esses filtros aqui que você tem, né, dentro dessa lista, são os filtros que você tem aqui, tanto dessa parte de artístico, quanto todos esses outros que tem embaixo, tá? Cada pastinha tem um. Feito isso aqui dentro do Fresco, né, eu tenho Brush Size, que na verdade o Fresco ele dá a ideia de pintura, então eu tenho o tamanho do pincel aqui, ó, de quanto ele vai fazendo os detalhes. Eu posso ir clicando aqui nessa setinha, deixar menos ou mais. Eu tenho os detalhes do pincel, tá? Deixando um pouco para a direita ou para a esquerda, você pode controlar também. Então não é simplesmente clicar no efeito. Se você clicar no efeito aqui no filtro e fica legal, beleza. Se não, você pode fazer uns ajustes. Você tem a parte de textura, onde você pode dar um realce e você pode brincar com essas opções. Aqui embaixo você tem as opções que são os olhinhos, né? O olhinho tira esse filtro que você colocou só da visualização. Ele ainda está aplicado, ele só não está visualizando. Ou ele visualiza ou ele tira a visualização. Aqui embaixo eu tenho uma folhinha onde eu posso clicar e adicionar um novo efeito que por padrão vai ser exatamente o efeito que está clicado aqui. Então eu tenho Fresco e tenho mais um Fresco. Só que eu vou trocar esse Fresco de cima, tá? Eu vou clicar aqui, ó, vai ficar selecionado. Vamos abrir a abinha de distorção. Eu tenho Diffuse Glow, Glass, ou não sei o que. Eu tenho Sketch. Sketch são efeitos preto e branco, para dar ideia de pintura, de rabisco e tal. Eu tenho Stylize. Eu tenho Texture, que ele cria algumas texturas para mim também. Eu vou vir aqui em Distort, vou colocar Diffuse Glow. Você vê que eu também tenho algumas opções do lado, onde eu posso dizer o quanto eu quero de brilho, né? Eu posso dizer o quanto eu quero de limpeza, né? De claridade na imagem. Ajustou, você vai ver que agora eu tenho duas opções. Eu tenho o Fresco, que eu adicionei primeiro, e o Diffuse Glow. Nesse Fresco aqui, ó, eu posso colocar quanto eu quiser, posso continuar mexendo nos detalhes dele. Se eu quiser alterar o Diffuse Glow, é só eu clicar nele e mudar as opções. Se eu quiser também, eu posso adicionar um novo. Clico em mais e clico em cima de quem eu quero. Vou colocar esse aqui, ó, Glow in Edges. Tipo, tá ruim pra caramba, mas eu vou deixar assim mesmo só para você ter uma ideia. Colocado esses três efeitos, no caso poderia ser mais do que isso,
mas eu quero mostrar para você que dá para você trocar a ordem desses caras. Então eu posso clicar em cima do efeito, do nome aqui, do filtro, né? E arrastar para baixo ou para cima. Posso ir descendo. Você vai ver que o efeito aqui ele vai ser totalmente alterado. Porque é aquele mesmo esquema que eu comentei com você de quando a gente trabalha com os ajustes. Dependendo da ordem desses caras, o efeito vai ser tipo totalmente diferente. Então você tem todas essas opções para trabalhar com a galeria de filtro. Nas pastinhas, os estilos de filtro. Do lado direito, como manipular algumas opções. Aqui embaixo, os filtros aplicados. Você pode mexer nas ordens. E você também tem as opções de colocar um novo. Aí, desculpe. E você também tem a opção aqui, por exemplo, de selecionar algum. Vou selecionar esse aqui, ó, Glowing Edges. E vou apertar o lixinho, ó. E eu tiro aquele cara. Acabou? Dá um OK. Quando eu dou um OK, você vai ver que por eu ter colocado Smart Object, eu tenho essa setinha para baixo aqui, ó, onde eu tenho galeria de filtro. E aí o que eu posso fazer? Eu posso clicar duas vezes aqui, ó, galeria de filtro, abre de novo para que eu possa alterar. Se eu quiser, eu também tenho essas opções aqui, onde eu posso clicar duas vezes nesse carinha e eu tenho as opções do modo, de como esse filtro que eu apliquei vai influenciar a camada. Então eu tenho todas essas opções, o modo aqui, ó, e eu posso trocar as opções de mesclagem desse efeito. Também tem as opções de opacidade. Por aqui eu posso controlar esses filtros aí dessa maneira. Quando a gente tem alguma fotografia, né, que foi tirada aí com uma certa perspectiva, meio de baixo, meio de cima, você tem uma ferramenta no Photoshop que te ajuda meio que a consertar isso, se essa não foi a sua intenção. Então você pode vir aqui em Filter, você tem essa opção, Adaptive Wide Angle. Wide Angle, sei lá como é que fala isso aqui. Eu vou reduzir mais uma vez. Desculpe estar reduzindo esse negócio, é porque a área de captura é menor do que o tamanho do meu monitor. Então eu tenho aqui a minha imagem, onde eu posso segurar o espaço para clicar e arrastar para lá e para cá. Eu posso dar Ctrl mais ou Ctrl menos para aumentar ou diminuir o zoom. E você vai ver que basicamente eu tenho essa primeira ferramenta, onde eu posso já começar a ajustar algumas coisas. Então eu posso clicar aqui na parte vertical para dizer exatamente onde é a área reta da minha imagem. Eu posso clicar, por exemplo, nessa coluna, ó, clica e arrasta e vou descer até a área onde ela deveria estar reta. Faço isso, você vai ver que eu tenho algumas opções de rotação, clicando aqui na bolinha. Eu posso clicar também, ó, nessas opções aqui, tá? Para jogar mais para lá ou mais para cá. Só que eu preciso fazer mais um ajuste, então eu vou dizer onde é a área horizontal. Eu vou clicar, por exemplo, nessa área aqui do castelo e jogar para a direita. Quando eu faço isso, ó, ele tenta consertar a imagem e deixar mais proporcional. Para você continuar consertando esses caras, você pode ir adicionando, né, novos riscos, ou você também pode ir clicando nesses quadradinhos aqui, ó, dessas opções, para ajustar os ângulos que você quer. E ele vai te ajustando de acordo com esse cara. É lógico que é aquela velha história. Depende da imagem que você está trabalhando e tal. Mas por aqui você consegue consertar a imagem, deixando ela um pouquinho mais reta, no caso, se você trabalhou com alguma perspectiva e essa perspectiva distorceu um pouco a sua imagem. É uma função bem legalzinha, assim. Eu mexi pouco, assim, eu quase não uso essa ferramenta, tá? Mas é para alguns casos específicos mesmo, de alguma distorção aí, às vezes que a lente deu na sua fotografia, ela funciona muito legal. Dentro ainda dos filtros do Photoshop, a gente tem um filtro bacana, que é o filtro de noise, é o filtro de ruído, onde ele aplica realmente alguma série de pontilhados na sua imagem. Ele é muito usado para algumas coisas mesmo, às vezes a imagem está um pouco desfocada, então aplicando um certo ruído você dá um pouco de sensação, uma sensação um pouco mais realista. Para aplicar esse cara, você vai aqui, ó, em Filter, você tem Noise. Em Noise você tem uma série de opções que você pode utilizar. Só lembrando, todas as opções aqui dos painéis do Photoshop, não só aqui dentro do Noise, tá? Qualquer painel que você tenha, quando tem esses três pontinhos depois de algum nome, de alguma frase, é porque quando você clicar, vai te abrir algum painel de ajuste. Então, por exemplo, aqui em Noise, ó, em Add Noise vai abrir alguma coisa. Em Speckle não vai abrir nada, e assim por diante. Eu vou colocar Add Noise. O Noise basicamente funciona da seguinte maneira. Aqui você tem o Amount, onde eu tenho a quantidade de ruído, né? Eu posso jogar mais para a direita ou mais para a esquerda. Chega uma hora que você não vai enxergar nada.
Então você tem a opção de quantidade de ruído, você tem a opção aqui de como vai ser, se vai ser uniforme ou se vai ser gaussiano, né? Essa quantidade de ruído, e você tem a opção monocromática aqui. Se você clicar no monochromatic, você tem as opções de uma única cor, mas quando você tira o monocromático, você vai ver que vai ter um monte de pontinhos de diversas cores. Esse aqui é o efeito de ruído, muito usado para alguns efeitos que a gente queira até causar aquela impressão de falta de sintonia, né, que a gente usa em televisões e tal, e também para causar esse efeito. Às vezes a imagem está com muito desfoque, né, ou você quer melhorar um pouco o aspecto dela, dando um pouco mais de impressão de alguma foto real, você pode estar utilizando esse noise. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, eu tirei o preview para você visualizar a imagem original. Quando eu coloco preview, ó, eu já coloco um ruído. E algumas imagens elas já têm esse ruído, e quando você aplica ele, você dá um pouco mais de sensação de uma foto realmente que foi fotografada, né, de uma foto realmente real. Outro que serve muito também para você melhorar suas fotografias, né, é o filtro que a gente tem de nitidez. Para acessar ele, eu vou vir em Filter, eu tenho Sharpen e eu tenho essa opção aqui de Smart Sharpen. Eu tenho várias opções, tá? Mas eu vou abrir um aqui para você que vai abrir um painel. Nessa opção eu tenho algumas pré-definições que eu posso usar, caso eu tenha criado algumas. Eu tenho a quantidade, tá, desta nitidez, que vai pegar a minha imagem, eu posso jogar mais para a esquerda. Você vê, por exemplo, na área dos olhos aqui. Quando eu jogo mais, ó, fica mais nítido algumas partes. Eu tenho o Radius, que é o raio, né, o quanto vai se expandir essa quantidade de nitidez da minha imagem. Eu tenho essa opção Reduce Noise, porque assim, quando eu crio nitidez, automaticamente eu estou criando ruído, eu estou criando uma quantidade de pontilhados. Então quando eu mexo nessas opções de Amount e Radius, eu tenho Reduce Noise, que ele tenta reduzir para mim a quantidade de ruído que foi feito por eu ter mexido nesses dois em cima. Eu tenho a opção remover, e eu tenho que dizer o que eu quero remover. Se eu quero remover o desfoque gaussiano, ele tenta melhorar um pouco. Eu tenho como remover também os desfoques de lente, e eu tenho como remover também o Motion Blur, que é o desfoque de movimento, quando a câmera se mexeu e tal. Aqui embaixo eu tenho algumas opções também, eu vou deixar aqui ó, em Lens Blur, ver qual ficou melhor. Vou deixar aqui em Motion Blur mesmo. Eu tenho Shadows e Highlight. Aqui eu tenho algumas opções de suavizar, né, a parte onde tem sombra. Deixa eu só reduzir aqui, clicando no menos aqui embaixo, para você ver um pouco a imagem aqui. Então eu tenho essa quantidade, eu tenho essa parte também dos tons aqui, né, o quanto vai ser pego. Ó. Você pode ver que eu deixar mais para a direita, ele não deixa tão nítido. Quando eu deixo para a esquerda, algumas areazinhas ficam com um pouco mais de realce. Eu tenho a opção de Radius também, que é o raio do quanto essa sombra, né, vai ser influenciada dessas opções que eu marquei. E eu tenho as opções também para o brilho, onde eu posso mexer na quantidade, na parte dos tons e na parte do raio. Só lembrando, isso depende muito de imagem para imagem. Tem imagem que você vai mexer em um certo parâmetro e tem outra que você vai mexer em outra. Vou dar um OK para aplicar, só lembrando que eu não usei a opção de Smart Object, então essa opção que eu apliquei na imagem, ela influenciou a imagem aqui totalmente e eu não tenho como acessar aqui na lateral. Uma vez que eu salvar essa imagem, se eu salvar, por exemplo, na extensão de Photoshop para conseguir editar, não importa que eu tenha feito isso. E aí, por não ter colocado Smart Object, eu não vou ter como alterar esse cara, né? Quando eu abrir de novo essa imagem, caso eu tenha salvo em PSD. Só um detalhe, mas você pode perceber, eu só vou abrir o painel de histórico para você ver aqui a diferença. Você pode perceber que ele já cria uma sensação um pouco mais realista na imagem. A imagem já fica um pouco mais nítida. É claro que o bacana é você está mexendo aí, testando, né, o que você acha que fica melhor nesta parte de nitidez. Mas esse é um filtro bem legal que trabalha com isso. Às vezes você tirou uma foto e ela desfocou um pouco, ou existe um desfoque de movimento, então esse filtro serve para estar consertando esses errinhos aí, essas falhas. A partir do Photoshop CS6 você tem uma série de desfoques que é muito mais fácil de você trabalhar. Antigamente, para você criar um desfoque na sua imagem que simulasse o desfoque de uma lente, era muito difícil. E agora ficou muito mais fácil você fazer isso com essas versões novas do Photoshop. Então vamos ver esses desfoques novos, tá? Eles estão aqui ó, em Filter. Em Filter você tem aqui
as opções de Blur. Em Blur você tem aqui, ó, esses três primeiros. Esses três primeiros correspondem aos desfoques novos. Você tem algumas opções como Field Blur. Quando eu clico, você vai ver que aqui do lado, ó, eu já tenho as três opções. Ou seja, não importa em qual desfoque eu clique, tá? Ele já vai abrir os três para mim. Basicamente, aqui do lado direito, ó, eu tenho Field Blur, onde eu posso clicar aqui, ó, e ativar ou não ativar. Field Blur é o desfoque de campo, ou seja, é um desfoque total. Eu posso clicar aqui, ó, nessa setinha e jogar para a direita para desfocar mais ou para a esquerda para desfocar menos. Fora isso, eu também posso controlar esse efeito aqui por aqui, ó, clicando nesse círculo e aumentando a quantidade de desfoque. Girar esse círculo ou mexer nessa seta é a mesma coisa, entendeu? Não tem diferença não. Eu às vezes até prefiro mexer aqui pela opção do lado direito do que mexer aqui na tela mesmo. Vou desativar o Field Blur, é só para isso que ele serve, tá? Se você no caso quiser finalizar com esse desfoque assim mesmo, é só você dar um OK aqui em cima. Eu não vou dar OK porque eu quero te mostrar os outros desfoques. Eu vou clicar aqui, ó, em Iris Blur, nesse quadradinho, e ativar o Iris Blur. Quando eu faço isso, eu posso abrir aqui, ó, a setinha para baixo. E aí eu tenho a quantidade de blur aqui, ó, mesma coisa, tá? A quantidade de desfoque. Só que no Iris Blur eu tenho algumas opções, como por exemplo, aqui, ó, no meio eu posso clicar e arrastar, bem nessa bolinha no meio, ó, e dizer que área eu quero que tenha foco. É a área onde eu quero que esteja nítida. Feito isso, eu posso clicar nesse quadradinho, ó, esse quadradinho deixa ser bolinha ou ser um pouquinho mais quadradinho. Eu tenho as opções também aqui, ó, dessa bolinha de clicar e girar, se vai ter mais ou menos desfoque. Eu tenho essas bolinhas aqui em volta, ó, que quando eu clico, eu tenho as opções de dizer se vai ser suave, ó, essa transição entre a bolinha maior e essas bolinhas, ó, se ele vai criar como se fosse um desfoquezinho, né, desses caras. Eu tenho as opções também de clicar aqui, ó, nesta linha e aumentar o tamanho desta área. Então, a partir disso, eu posso escolher se vai ser nítido no meio e vai desfocando aos pouquinhos, ou arrastando as bolinhas, se a marcação vai ser mais nítida, né, dessa parte de desfoque. E aí eu posso clicar nessa bolinha e jogar aqui para qual área eu quero que tenha esse foco. Se no caso eu quiser que tenha foco aqui, mas eu quiser que tenha foco aqui do lado também, ó, você vai ver que meu cursor é como se fosse uma taxinha e tem o mais. Quando eu clico, ó, ele cria para mim uma nova opção de foco. E eu tenho as mesmas opções. Eu posso aumentar a bolinha, posso mexer com a parte de nitidez e tudo mais. Se eu quiser alterar esse outro, clique em cima. Então, a cada clique, eu escolho qual foco eu vou controlar. Tá? Eu vou tirar essa opção aqui do Iris Blur. Se você quiser aplicar ela, é só você usar aquela opção aqui em cima de OK. E eu vou mostrar esse último, que é o Tilt Shift. Quando eu clico em Tilt Shift, ou nomezinho difícil de falar, hein? Eu tenho Blur também, ó, que é a quantidade de desfoque. Eu tenho a distorção também, que eu posso mexer, tá? Nesse desfoque você pode ver aqui embaixo, ó. Quando eu coloco distorção meio para a esquerda, ó, ele cria essas opções aqui. Quando eu jogo mais para a direita, ele cria o contrário. É como se fosse um rastro, né, de desfoque. Eu vou deixar aqui perto do 0% a distorção mesmo. E eu quero te mostrar outras opções. Aqui no meio a mesma coisa, ó. Eu posso clicar na bolinha e arrastar para qual área eu quero que esteja focada. Eu posso clicar e arrastar essa bolinha em volta para dizer se vai ter mais ou menos desfoque. Aqui em cima, ó, nesse pontilhado, tanto o pontilhado em cima quanto embaixo, clicou e arrastou para cima e para baixo, você controla, tá, essa transição aqui, ó, do desfoque. Tá vendo a árvore? Aqui está nítido e aqui está desfocado. Conforme eu arrasto mais, ele vai pegando mais área para fazer essa suavidade entre o que é nítido e o que é desfocado. Para cima e para baixo funciona isso. Aqui eu tenho algumas opções também, ó, da área que eu quero de foco, onde eu posso arrastar esta linha para cima ou para baixo, né? E posso controlando normal qualquer uma das linhas. E eu tenho a opção de rotação. Clicando nessas bolinhas, ó, eu posso rotacionar esta área. Posso deixar na vertical, posso deixar na horizontal, posso deixar em algum outro ângulo que eu queira. Esses são os três tipos de desfoque que você tem no Photoshop. Você pode usar um deles, você pode usar em conjunto. Por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, em Tilt Shift, clicar em Iris Blur e controlar os desfoques que eu quero para trabalhar mesmo. E uma vez que você já aplicou, né,
esses desfoques aqui para você trabalhar, você pode apertar OK. Apertou OK, ele vai aplicar esses desfoques na sua imagem. Só lembrando, eu não coloquei em Smart Object, então eu não posso mais alterar. Para alterar, eu tenho que ir lá e dar um Ctrl Alt Z e aplicar de novo o filtro. Se você quiser trabalhar sempre podendo modificar, fazendo algumas alterações, converte em Smart Object antes de aplicar esse filtro. Um dos efeitos que eu gosto aí bastante no Photoshop, eu acho que até é difícil, se você ver qualquer um dos meus outros cursos assim, eu me espanto muito mais com outros programas do que o Photoshop. É que o Photoshop já existe há tanto tempo, né? E foi um dos meus primeiros programas que eu mexi, então eu me espanto um pouco com ele, assim, com as opções. Eu gosto muito de Photoshop, mas já não é aquela coisa de você falar, nossa, coisa nova, né? Não é, o Photoshop ele está inovando ainda, mas como ele já é muito usado, ele não tem muito recurso assim acrescentado. Por exemplo, você pode ver que as partes de ajuste mesmo são bem legais, mas são os ajustes que já existem. Eles só estão feitos de uma maneira que te ajude mais. Mas, críticas à parte do Photoshop, eu queria te mostrar um efeito que eu gosto bastante, que é o efeito de pintura óleo. E ele está aqui, ó, em Filter, eu tenho Oil Paint. Quando eu clico em Oil Paint, a maldita tela de novo, gigantesca, deixa eu reduzir para caber aqui para você ver. Tem o Oil Paint. E aí é bem parecido com alguns outros painéis de quando eles abrem assim, né? Como o painel até mesmo de, como eu posso dizer, dos filtros que a gente utilizou. Dá até aquela distorção mesmo que a gente tem e tal. Então aqui do lado eu não tenho nenhuma ferramenta para utilizar, eu só tenho algumas opções como estilização do meu pincel, onde eu posso jogar para a direita e para a esquerda. Você vai ver que ele já vai criar uma sensação de que isso aqui foi pintado realmente uma pintura a óleo, né? Eu tenho a opção Clean Lines, que eu tenho a opção, que é a opção meio de deixar um pouco mais limpo, né? Um pouco mais suave. Eu tenho escala, tá? Do que eu posso trabalhar. Eu tenho os detalhes também que eu quero, ó, um pouco mais, aqui fica um pouco mais suave e aqui fica um pouco mais marcado as pinceladas mesmo. Eu tenho lighting, que é o ângulo da minha luz, né? Da onde está vindo essa luz que está iluminando essa pintura. E eu tenho shine. Quando eu coloco shine mais, ele deixa muito mais nítido. Quando eu vou colocando menos, ele deixa um pouco mais suave. Isso aqui é legal, depende muito do que você está fazendo. Eu gosto assim, suave, bem limpinho e tal. Uma vez feito isso, é só você dar OK. Então essa é a opção que você tem, ó, de pintura a óleo. Você vai perceber que, dá uma sensação muito legal. Eu gosto bastante desse filtro, embora eu quase não use para nada. Atualmente eu não estou trabalhando muito com imagens e mais com vídeos, né? Mas eu teria usado muito mais se eu tivesse conhecido esse efeito antes, né? Cria uma sensação muito legal, tá? É o filtrinho aí que você pode estar utilizando de pintura a óleo. Uma outra coisa muito legal no Photoshop, eu acho que ele foi referência nessas opções aí também, além das camadas, né? É a opção de mesclagem. É a opção que a gente tem vamos dizer assim, dizer como uma camada vai influenciar uma outra camada. Eu vou explicar por cima essas opções para você, aí eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Basicamente o que você precisa ter é uma camada embaixo e uma camada em cima, não precisa ser sempre foto. Pode ser uma camada com desenho, pode ser uma camada em que você só rabiscou uma cor, pode ser uma camada com uma cor chapada, com degradê, enfim. Uma camada que tem alguma coisa em cima de uma camada que tem alguma outra coisa. Para aplicar essas opções de Blend Mode, né, você tem que ter uma camada em cima, no caso, que seja uma camada livre, que não seja esse background, senão não funciona. Quando eu clico nessa camada de cima, você vai ver que aqui, ó, eu tenho essa opção de Normal. E em Normal, deixa eu só arrastar essa camada para baixo para caber as opções para você ver. Eu adoro esse painel, tem hora que eu consigo clicar nele e esticar e tem hora que eu não consigo. Eu tenho um monte de opções, ainda não estão aparecendo todas as opções que eu queria te mostrar. Normal. Agora sim, em Normal eu tenho as opções aqui. Normal, eu tenho a opção Dissolve. Quando eu clico em Dissolve, ele na verdade tenta criar um pontilhado na imagem. Eu tenho as opções também de Darken. As opções de Darken, olha o que acontece. Uma imagem, ela fica atravessada na outra. Eu tenho as opções de Multiply, eu tenho opções aqui também como Screen, eu tenho opções de Overlay.
Então, cada opção que você escolher, ela vai influenciar a camada de baixo, né? Na verdade, a camada de cima vai influenciar a camada de baixo com algumas opções. Basicamente, essas opções de blend aqui, né, ela funciona por grupos. Alguns grupos trabalham pela parte de luz, outra parte a parte mais escura, algumas trabalham para você trabalhando com as partes de cores e tudo mais. Eu não vou te explicar isso aqui porque isso aqui envolve um assunto muito teórico e sinceramente, mesmo depois de você estudar tudo isso aqui, o bacana mesmo é você ir clicando e vendo as sensações que isso causa para gerar opções bacanas para você trabalhar. Porque entender teoricamente às vezes não te ajuda quando você está na prática querendo criar alguns efeitos legais. Então um jeito legal de você conseguir manipular esse cara é o seguinte: clica na opção, clica em cima do normal e aí com as setas do seu teclado para baixo você vai descendo a lista. Ó. Então você vai controlando, né? Ele vai pulando de opção em opção. Por exemplo, Screen, coloquei para baixo. Color Dodge, coloquei para baixo. Linear Dodge, ele vai colocando as opções que você pode trabalhar até a última, que é o luminosidade, né? Luminosity, eu não sei como fala esse cara. E aí ele funciona dessa maneira, então você pode utilizar isso. Outra coisa legal é, ao invés, por exemplo, de você estar utilizando uma cor, você criar, por exemplo, aqui ó, um Gradient Map, mapa de gradiente mesmo. Eu vou colocar essa cor que eu gostei bastante. E aqui ó, na opção dessas camadas de ajuste, você também pode controlar a opção de Blend Mode. Então você pode clicar e, por exemplo, colocar um overlay. Olha que sensação muito legal que deu. Eu tenho outras opções de light, então você pode ir clicando ó, e batendo as setinhas para baixo do seu teclado ou para cima para criar opções de Blend Mode. Outra coisa também é que você não precisa trabalhar só com a opção de Blend Mode. Por exemplo, eu vou clicar aqui ó, e arrastar uma outra imagem. Vou colocar aqui o céu. Ó. Coloquei o céu aqui em cima do cachorro. Só vou alinhar aqui a imagem, está aqui em cima do cachorrinho mesmo. E nessa camada da imagem eu posso trocar o Blend Mode para algum que eu ache bacana aqui. Deixa eu ver um que eu acho que fica legalzinho. Vou deixar esse aqui, ó, bem vivo assim e tal. Tá no Color Dodge. Uma vez que eu escolhi o Blend Mode, eu posso vir na opacidade também, ó. Clicar na setinha e deixar mais ou menos intenso essas opções. Então você tem as opções bem legal de Blend Mode, ele serve para isso. Ele mescla, né, a camada de cima com a camada de baixo. Isso funciona para ajustes, igual eu falei para você, para cores, gradientes, para a quantidade de imagens que você tiver. Muitas pessoas fazem isso, às vezes para você criar backgrounds, né, para você criar imagens para ficarem de fundos em algumas montagens, é utilizado muito isso, porque causa várias sensações muito legais.